Fala pessoal, bom, esse vídeo aqui é no intuito de trazer uma orientação a respeito desse ano eleitoral, porque percebo que as pessoas elas vêm tendo uma identidade corrompida ou também uma identidade moldada pelos políticos, né, pelos nossos líderes. E eu vou trazer um contexto histórico, um contexto atual, contemporâneo e um contexto bíblico, para a gente poder entender como que essas pessoas ou como isso acontece, né, conosco. Então, o contexto histórico, ele se passa ali primeiramente na Alemanha, né, a Alemanha pós-guerra, após a Primeira Guerra, ela perde, né, a Primeira Guerra. Então, ela está ali com, né, uma crise econômica, uma crise moral, tem o Tratado de Versalhes, tem a Grande Depressão. Então, ela está passando por esses processos aí de crise, de fragilidade. Com essa fragilidade, né, o governo de Hitler, né, o governo nazista, ele vem crescendo, né, julgando ali, julgando no sentido, falando mal mesmo, a respeito da República de Weimar, que nada mais é do que o sistema democrático que tinha ali na Alemanha naquele período, né, falando que estava frágil, que não teria capacidade de reerguer a Alemanha, né, novamente. E ele vem com a proposta ali, né, de fazer uma Alemanha mais nacionalista, uma Alemanha mais forte, uma Alemanha com vigor, com mais, né, economicamente mais forte. E aí então ele cria, né, o Ministério da Propaganda. Com esse Ministério da Propaganda, ele coloca ali Joseph Goebbels, né, um filiólogo, que ele fica à disposição de propagar as suas ideias, né, as ideias nazistas, as ideias de Hitler, ou de um líder, né, através da rádio, através do jornal, através de filmes, através de cartazes e afins, e muito mais, e todas as outras opções que tinham naquele certo momento. Então, ele faz isso com tanto afinco, né, que naquele período eles datam ali como, né, o mito de Hitler, uma propaganda tão forte que fizeram ali em cima de Hitler. E a gente vê que quando o povo ele acaba perdendo a esperança, na verdade, ele tenta procurar uma autoridade que possa ali possa restaurar uma identidade para o povo, né? Então era isso que o Joseph Goebbels estava fazendo, né? Trazendo uma liderança mais, uma liderança quase que inexistente, até porque chamavam aquele período ali de propaganda, foi tão descarrado que chamaram de um mito de Hitler, né? E trazendo isso para o contexto atual, desde que eu me conheço por gente e comecei a ver e a consumir esse tipo de conteúdo, o Brasil sempre esteve em crise, né? Sempre está em crise, sempre está difícil, não é um país bom para investir, não é um lugar legal para você morar, sempre está em decadência, os dados mostram isso, os dados mostram aquilo, então a gente percebe que a gente nunca está lá em cima, né? Sempre está lá embaixo. E os políticos, aproveitando disso, né, eles sempre acabam criticando os outros, colocando assim sempre julgando o que o outro político fez no mandato passado, ou na época eleitoral, eles, né, ficam se atacando. Eles se atacam, sempre daquilo que ele fez de ruim ou algo do tipo assim. Então, a gente percebe que a proposta de uma melhora já não existe mais, né? Não existe mais, até porque a gente pode perceber que todo o final de ano, desses 4 anos de mandato político, eles vão vir com alguma ideia eleitoral, alguma proposta eleitoral para você poder ganhar o próximo ano, né?
sempre uma coisa assim bem, sei lá, não vem à mente agora, mas sempre uma proposta assim bem pro povo mesmo, para ajudar. Nossa, é o cara bacana, é o cara 10, nossa, esse político mesmo que eu esperava. É que nem na cidade, quando o prefeito não fez nada todo o seu tempo de mandato, no último mandato ele quer asfaltar a cidade inteira, né? É mais ou menos isso. Então, a gente percebe que os políticos sempre estão se atacando, né? Sempre estão em guerra. E mediante essa crise, esses políticos, esses líderes nossos, eles criam algumas características em cima de nós, que são a característica do culpado, a característica de vítima e a de salvador. A de salvador, obviamente, que é ele mesmo. Então, a de culpado, o culpado pode ser eu, né? E a vítima do outro time, ou vice-versa. Eu posso ser a vítima e o outro ser o culpado, né? E a vítima vai ter o seu salvador e o culpado também vai ser o seu salvador, dependendo do lado que você está, né? Se é o lado do bem ou o lado do mal. É isso que eles criam, né? O mal e o bem ali sempre estão lutando. E quando a gente percebe que o líder dessas vítimas, eles acabam assim. O líder dessas vítimas, tanto do meu ponto como do ponto do outro, acaba se criando um símbolo, né? Pode ser ali o mito, pai dos pobres, o povo, o cara que representa o povo, a nação brasileira, os injustiçados, os pobres, os brancos, os pretos, os pardos, né? Todos os grupos étnicos ali, os cristãos, né? Então, eles modulam isso em você, eles colocam que o outro grupo é do mal e você é o do bem, e você está ali para vencer aquele lado, né? Sempre, é só isso, é isso que eles criam, dois lados, e colocam essa crença em você, eles criam isso em você. Então, eles acabam rotulando, né? Eles rotulam você, colocam numa caixinha, e você tá ali para brigar com o outro, né? Se o outro não faz parte da tua caixinha, você tem que vencer ele, né? Então, perceba que isso vem do quê? Vem de uma identidade que eles colocam, imputam isso na sua mente e você traz aquilo como uma crença. Aquilo se torna uma crença para você, né? A ponto do que? Um negócio bem complicado é de pessoas dizerem que Jesus é de esquerda, porque ele era super-humano, né? Uma pessoa humanista, estava ali ajudando todos. Ou né, ser de esquerda por esse fato, ou Jesus é de direita, né? Pelo ali ter os bons costumes, né? A ideia do patriarcado e tudo mais. Isso nossa, meu Deus do céu. Então você percebe que Jesus não tem um versículo da Bíblia que mostre que Jesus tem um lado político. As pessoas, os padres colocam isso e os pastores normalmente são da parte cristã ali que imputam isso, né? Colocam que Jesus ele é partidário. Engraçado, porque naquela época nem existia isso, né? Não existia partido. E, enfim, então o político ele acaba colocando uma identidade em você. Ele coloca ali, escreve ali, você acredita nisso, nisso, nisso. Então você é desse lado. Você acredita nisso, 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 daquele lado. Bem e o mal. Beleza, esquerda e direita, XY, como você quer que chame isso. Menos é mais, sei lá. E no contexto bíblico, eu tô com a minha Bíblia aqui, 1 Samuel 8, ele vai dizer a respeito de... o contexto que se passa ali é que Samuel, que era o profeta, era quem cuidava daquele povo, do povo escolhido do Senhor. Ele está numa certa idade, uma idade avançada, e ele teria que passar ali o seu cargo adiante. Só que seus filhos, que são Joel e Abadias, eles estão vivendo uma vida torpe, uma vida meio desregrada, que não condiz com o que o povo queria.
e também não condiz muito com o que se seguia ali, né? Os bons costumes, no qual os costumes que eles tinham, né? Então, eles fazem o quê? Pedem um rei para Samuel. E Samuel, no versículo 6, diz o seguinte: Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Então eles negaram, né, a Deus todo esse tempo, né, ali, todo o processo que eles passaram no Egito, os 40 anos, o Senhor nunca se apartou deles. Só que o povo nunca percebeu isso. Então, assim como eles, como esse povo, a gente também não percebe isso, que é o seguinte: independente se é o governo X ou Y, o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor sempre está ali, né, sendo misericordioso, né, colocando as suas mãos sobre nós, né, cuidando de nós, e a gente acaba não percebendo isso. E no versículo 9 ao 10 aqui, né, diz o seguinte: portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Então, do versículo 11 ao versículo 17, sendo 7 versículos, o Senhor, vamos assim dizer, faz um checklist ali do que o rei, toda a regalia que o rei ia ter, né, que é, né, toda a parte de tributos, ele ia recolher tributos, né, impostos, tudo aquilo que seria plantado, seria tudo aquilo que o povo tivesse como é que eu posso falar? Toda a sua parte de plantio ali seria, né, voltado ao rei. As suas filhas seriam ali para ajudar no castelo, né, em toda a parte de moradia. Os filhos ali, os homens, eles seriam dados como guerreiros, né, teriam que lutar as lutas pelo rei, né, então como cavalos de guerra, armas, enfim, tudo isso. Então, assim como também os animais, né, todos ali as vacas leiteiras, os cabritos e afins, as ovelhas, as novilhas. Então, e aqui no versículo 18, diz o seguinte: quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram, porém o Senhor Deus não ouvirá suas queixas. Então, veja bem, eles mesmo assim sabem da burrice, né, que eles estão fazendo, e mesmo assim eles acabam escolhendo ali um rei volátil, né, uma pessoa que é dada de paixões, dada de emoções, e as suas escolhas nunca vão ser baseadas de maneira racional, mas sempre de maneira emocional, porque nós não somos seres racionais, como muitas pessoas pensam, mas somos seres emocionais. E no 19, né, ao 20, diz assim: mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. As pessoas literalmente são sem noção. Muito sem noção. E olha, queremos ser como as outras nações. A pessoa pega uma identidade de fora, traz para aquilo como realidade dela, traz como aquilo como uma crença e tenta embutir aquilo sobre a vida dela, sabendo que eles já tinham Deus ali com eles. E eu concluo o que com isso? Eles também estavam em crise. Por quê? Eles estavam em crise no sentido que não sabiam quem poderia ser o sucessor de Samuel. Então, eles acabam tomando uma medida meio drástica e o mais rápido possível. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente acaba tentando escolher o menos pior, ou mediante as circunstâncias, a gente não raciocina direito e faz uma escolha mediante a crise. Então, isso relacionando ao contexto bíblico aqui, né? Porque eles estavam em crise, não sabiam com quem,
quem poderia ser o sucessor. Então fala, então bota um rei aí. Aí Deus fala aqui que eles vão, quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente. Deus avisa, mostra toda a regalia que o rei vai ter, todo ali, né? Como eu já disse, né? Pautei aqui o checklist. E mesmo assim eles querem ser como os outros. Eles querem isso. Então, nossa, é uma burrice e tanta. E o qual é essa crise que existe hoje em dia, né, sobre nós mediante essa situação de ano eleitoral? A crise que você tem é a de escolher um lado. Você tem, eu acho que as pessoas colocaram na sua cabeça que você precisa escolher um lado. E isso, eu acredito que quem colocou foram, sim, os políticos, né, mediante a história, mediante todo esse contexto, sempre teve isso, essa parada política, né? Então, mediante isso, o político ele sabe falar um pouquinho melhor, tem uma oralidade um pouquinho melhor, sabe gesticular um pouquinho melhor. Ele tem uma ideia de sofisma, aquilo que parece uma verdade, mas não é. Ele coloca na sua cabeça que você precisa escolher um lado, né? Então, você tem essa é a crise que se existe hoje. Então, ele coloca na sua cabeça uma ideia de que ele colocou que aquilo, a posição dele é mais ético e mais moral do que a do outro. Então, ele faz com que você acredite nisso. E você, uma pessoa sem identidade, acaba acreditando naquilo. Então, a crise que se tem hoje é das pessoas acharem que precisam escolher um lado e que esse lado condiz melhor com o dela ou não. Não sabendo, na verdade, que o próprio político moldou isso em você. E você acaba depositando todas as suas forças nesses políticos. Então a gente tem uma ideia messiânica que ele mesmo colocou, que tem um salvador da pátria, tem um Superman, tem alguém que vai fazer a boa para nós e tem um Jesus Cristo aqui na Terra, parece que vai fazer isso, que vai transformar, né, o país, que vai fazer uma revolução. A ideia aqui não é trazer um pensamento anarquista, muito longe disso, até porque utopicamente falando, nem na utopia funciona. E, pô, não tem como colocar um Brasil, um país aí de 200 e poucos milhões de pessoas, viver uma anarquia, né? Pelo amor de Deus. Mas a ideia é o quê? É que a gente se conscientize de que a nossa identidade, ela sempre vai ser moldada pelos outros, pelos políticos, principalmente nesse ano eleitoral. Eles sempre vão colocar isso na sua cabeça, que o lado dele é o certo, que o lado dele é ético e moral. E em Jeremias 17:5, que eu anotei aqui, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Não tem nem mais o que dizer a respeito disso. Que a gente possa confiar mais no Senhor e menos nas pessoas, em seres humanos. É isso.